Alba, e de imediato, Alba, passo a palavra para que você teça as suas breves considerações sobre o assunto. Tá. Antes eu vou dar um roteirinho para vocês que eu fiz, só para acompanhar um pouco mais, né, o raciocínio lógico, vou dar uma olhada na minha mãe. Diz mais como você falou que talvez venha a gente ver, aí eu falei, meu Deus, vamos fazendo mais folhas, né? Bom, primeiramente, boa tarde, queria agradecer a presença do professor Alexandre, do professor Gustavo, da minha mãe, que me acompanhando mais uma vez, na segunda monografia. A primeira também ela era na plateia, minha mãe na plateia, além dos professores da banca. Bom, o tema inicial é o feminicídio e a implantação de políticas públicas na redução do crime. O que é um feminicídio? Feminicídio é a morte de mulheres em razão do gênero, tá? Do gênero feminino. Homens não são mortos em razão do gênero, mulheres são. É claro que dentro do homicídio existem vários motivos que acabam culminando, né, na morte, são várias as motivações, né, de assassinatos, como a gente bem sabe, mas no caso em questão, o feminicídio é a morte de mulheres em razão do gênero, é uma nova modalidade, né, de homicídio qualificado, que acaba entrando no rol de crimes hediondos. A gente tem a estatística, né, de que mais ou menos a cada 2 horas uma mulher morre no Brasil. Quase metade desses homicídios são homicídios dolosos e praticados no ambiente doméstico ou familiar, o que significa que o feminicídio está intrinsecamente ligado à violência doméstica. Então, bom, em março, né, 9 de março desse ano, a presidente Dilma, com relação, né, a todos os dados estatísticos que a gente tem, vai ver um pouquinho mais adiante, acabou promulgando a Lei do Feminicídio, a Lei 13.104 de 2015, que disciplina e que cria o tipo penal do feminicídio como uma qualificadora do artigo 121 do Código Penal. Bom, aí o que, só para falar, né, o porquê desse crime e qual a problemática que eu trago em questão, né, no trabalho, a pergunta que eu faço é transformar o feminicídio, a criação do feminicídio, e transformá-lo em crime hediondo, será que realmente vai fazer com que haja uma redução do crime de mulheres? A redução da morte de mulheres? Será que essa criação vai de fato culminar numa diminuição do cometimento do crime? Então é isso que eu trago em questão e coloco em pauta se, eventualmente, a criação de outras medidas alternativas, como a criação de políticas públicas, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante, não seria uma forma talvez mais eficaz de diminuir essa violência, né? Então, aí é o que eu coloco em questão, né? Será que essa criação desse tipo penal, ele realmente vai efetivar na redução, ou talvez se trata de mais uma medida simbólica, como a gente sabe que ultimamente tem sido criados, né, tipos penais e tudo, a gente fala que tudo hoje é crime hediondo, então será que de fato ser tudo criado crime hediondo realmente vai fazer com que nos passe uma imagem verdadeira de segurança pública, de redução de criminalidade? Bom, indo para o ponto 2, a estrutura do trabalho ficou dividida, a primeira parte em introdução, em seguida eu falo do histórico das mulheres pelo mundo, faço todo um apanhado histórico da evolução da mulher, desde a antiguidade clássica, passando pela Idade Moderna, pela Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, onde eu elucido quais são os valores, né, que foram acontecendo ao longo dos séculos e que têm desdobramentos até a sociedade atual que a gente vive hoje. Então, quer dizer, são valores históricos arraigados, né, na sociedade, muito por conta da sociedade patriarcal e machista, que acaba na dominação, que acaba imputando na dominação masculina, e é o objeto que eu creio que é o que gera, né, esse cometimento, esse alto número de crimes contra a mulher, no caso, a morte, né, que é a expressão máxima da violência contra a mulher. Em decorrência, geralmente a mulher já está para, esse crime digamos assim, a cereja do bolo para finalizar. Antes disso, a mulher já passa por agressões no ambiente doméstico, por uma série de violações, e a morte acaba sendo o estopim, né, dessa relação familiar e doméstica bastante violenta, né, de geralmente o homem ou o marido, querendo
dominar essa mulher, sua companheira, esposa, enfim. No capítulo 2, eu trago o tratamento, no capítulo 3, perdão, o tratamento da mulher no direito penal brasileiro. O recorte que eu fiz foi a partir do Código Penal e do Código de Processo Penal brasileiro, a partir de 1940, em que, bom, eu mostro a evolução, né, que invariavelmente a mulher tem sofrido antes, né, a mulher era um ente provido de direitos controlados e hoje tem um tratamento especial dado na legislação penal. Eu trago também noções de, antigamente existia até o conceito de mulher honesta, que era muito colocado, que era muito utilizado, né, em alguns tipos penais e dentro do Código Penal. E essa noção de honestidade sempre foi intrinsecamente ligada à sexualidade da mulher. Então, quer dizer, a mulher honesta era aquela tida como uma mulher que estava seguindo os padrões da sociedade, uma mulher que, enfim, tinha a sua postura e os seus interesses voltados aos interesses da família, ao cuidado da família, do esposo. E a mulher desonesta era aquela tida ou como prostituta ou como aquela que não seguia esses padrões estipulados na sociedade, né? Na época, isso há algumas décadas atrás era um pouco mais forte. Hoje ainda existem traços disso na sociedade atual. É claro que de uma maneira um pouco menos acentuada, mas ainda assim vigente na sociedade atual. E eu vou fazendo todo esse reconto, né, no terceiro capítulo de qual é o tratamento dado à mulher no direito penal, até chegar, não tem como eu falar de feminicídio para vocês, se eu não passar antes pela Lei Maria da Penha, que não tem nem 10 anos de existência ainda, a Lei 11.340 de 2006. A história da Maria da Penha ela é amplamente conhecida, né? Aqui no Brasil todo mundo sabe dessa lei, praticamente todo mundo sabe da existência dela e dos efeitos que ela traz na sociedade, que é a inibição, ela traz medidas protetivas e preventivas de agressões domésticas, né? E ela, bom, a história da Maria da Penha a gente já sabe, o Brasil foi fortemente criticado na época por não ter nenhuma medida legislativa que tutelasse o direito das mulheres, os direitos fundamentais, né, de proteção à mulher. Inclusive, a Convenção Interamericana e a Organização dos Estados Americanos criticou muito o Brasil, pelo Brasil ter um altíssimo número de mulheres, de assassinato de mulheres, e não ter nenhuma medida que viesse a talvez recrudescer esse crime ou, de certa forma, inibi-lo. Então, esse era o entendimento, né, de alguns organismos internacionais, até porque o Brasil o Brasil ele tem essa fama de um país, de um Estado que acaba, assim, protegendo os direitos humanos. Ele é signatário de diversas convenções, de diversos tratados, dentre eles a convenção que é mais importante atualmente, a Convenção de Belém do Pará, de 1995, que disciplina, né, a importância do país ter medidas protetivas ou de proteger os direitos inerentes à mulher. Tá? E muito por conta disso, foi criada a Maria da Penha para coibir a violência e implantar medidas protetivas. Houve um aumento do número de denúncias, justamente foi criado na época até o Disque Denúncia 180 para as mulheres que sofriam violência doméstica ligarem e falarem, está acontecendo essa situação. Então o número de denúncias aumentou muito, isso é extremamente perceptível. No entanto, alguns dados que eu trago da Agência da Mulher, do IPEC, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e de algumas outras instituições e ONGs que têm relação, né, com a relação de números de criminalidade e de violência no Brasil, mostra-se que houve uma sensível redução do número de mulheres com a Lei Maria da Penha. Ela foi implantada em 2006. Em 2007 e 2008, que é o estudo mais ou menos faz um apanhado, houve uma redução na percentagem de redução do número de mulheres. No entanto, já nos anos seguintes, esse aumento voltou. No caso, reduziu um pouco, foi sensível, né, à criação da lei, e depois esse número de mortes voltou a aumentar. O que me faz entender que pensou-se com a Lei Maria da Penha, pensou-se na redução dos números,
E os números não trazem. Ó, se a gente for olhar ali na folha, eu queria elucidar rapidamente com vocês. Ó, segundo a ONU Mulher, entre 2000 e 2010, 43 mil mulheres foram assassinadas. Desse total, 41% foram mortas em suas próprias casas. O que mais uma vez legitima e corrobora com a ideia de que o feminicídio está intrinsecamente ligado à violência doméstica. É claro que existem outros fatores de morte de mulheres que a gente não vai entrar no mérito aqui para apreciar, mas 41% é quase a metade do número de mortes. E ainda assim, isso acontece no ambiente doméstico, como é muito claro. Até 2010, o número passou de 2,3 assassinatos por 100 mil mulheres para 4,6. Quer dizer, em 2010 já existia a Maria da Penha, a Lei Maria da Penha. E ainda assim, não houve essa... Muito embora a lei não seja feita para a redução de crimes em curto prazo, ela já tem quase 10 anos. E ainda assim, 10 anos é uma década. Então, a gente não vê mudanças substanciais na questão de feminicídios, né? 7 em cada 10 assassinatos são cometidos por maridos. Todos esses dados que eu trouxe são ou do IPEA ou da ONU Mulher, entre as outras ONGs. Muitos deles estão na monografia. E todos esses dados alarmantes e terríveis fazem com que o Brasil ocupe o terrível 7º lugar no ranking mundial de morte de mulheres. Então, assim, é uma estatística bem triste e bem alarmante, embora fale-se, mas será que não é proporcional ao número de habitantes no Brasil? Existe a questão da proporcionalidade, mas nós que nos dizemos um país ocidentalizado e aberto para certas coisas, para certos costumes, somos um povo teoricamente muito liberal, não é um povo conservador, a gente tem um número muito alto, 7º lugar no ranking mundial. É terrível se a gente for contar que existem mais outros. Somos no total de quase 200 nações ao redor do mundo e o Brasil ocupa a 7ª posição. Então é um dado bem alarmante. E aí o que acontece? O que eu trago para vocês é que numa ineficácia da Lei Maria da Penha, lá na frente o Estado quer criar um novo tipo penal para corrigir aquilo que a Lei Maria da Penha não conseguiu fazer. Então quer dizer, o número de mulheres mortas não diminuiu um pouquinho, mas coisa muito pouca. Não é um número significativo. E aí vem essa criação da lei, que veio juntamente agora em março, o advento coincidiu com a celebração do Dia Internacional da Mulher. E aí a pergunta que a gente faz, né? Aí trata-se de uma codificadora, ele tipifica a conduta, acho que eu já falei, né, anteriormente, o assassinato em decorrência da violência doméstica, isso está no Código Penal. O feminicídio tipifica a conduta, o assassinato em decorrência da violência doméstica ou em questão de discriminação de gênero, tá? E, como a gente sabe, né, também há o aumento da pena, porque considera-se um crime hediondo, então há o aumento da pena, um crime inafiançável. A pena que geralmente dos homicídios comuns vai de 6 a 12 anos, no caso do feminicídio sobe de 12 para 30. E aí tem todas as outras questões que fazem ter aumento de pena, se for cometido, que aí faz... Bom, eu não sou, assim, muito boa em questão de dosimetria da pena, mas existe, agora não lembro exatamente do texto de lei, mas que há um aumento de 1/3 para mais se o crime é cometido contra mulheres menores de 14 ou maiores de 60 anos, entre algumas outras especificidades que fazem que incorra, né, nesse aumento da pena ainda um pouco mais. E aí, justamente, na comemoração do Dia Internacional da Mulher, é o que eu me pergunto, será que não foi uma mensagem essa criação do tipo penal do feminicídio, essa qualificadora, não diz respeito a uma mensagem estatal simbólica para nos passar a falsa impressão de que, de fato, o Estado está se esforçando na diminuição dos crimes? Essa é a pergunta que eu faço. O controle penal, ele intervém sobre os efeitos, não sobre as causas da morte. E aí é essa contestação que eu faço. Aí eu trago em questão a questão das políticas públicas, com medidas alternativas à redução do crime. Será que a gente criar mais um tipo penal vai reduzir? Eu creio que não. E é essa mensagem que eu trago, né, no trabalho, falando que a criação de políticas públicas de prevenção, de conscientização da população, de empoderamento feminino, de igualdade de condições sociais, porque a gente sabe ainda que no mercado de trabalho a mulher ainda recebe menos que o homem, existe ainda essa diferenciação no ambiente laboral, e que faz com que
de certa forma, a mulher ainda fique sob a dominação masculina. Então, muito por conta da questão econômica, da dependência econômica, do fato de não querer destruir com o ambiente familiar, com a família constituída, que tem os filhos. Então, será que a gente criar, talvez, medidas de desenvolvimento social, de cidadania, de igualdade de oportunidades, será que isso não faria também com que o crime talvez diminuísse, com que haja menos essa objetificação da mulher, ou de geralmente o homem dominar ali a situação, o ambiente doméstico e familiar? Então é isso que eu trago. Eu acredito que a implantação de políticas públicas, junto com o incremento de medidas protetivas, porque sim, elas precisam, nós não estamos excluindo do todo a importância de existirem medidas e do nosso código ele disciplinar certas condutas. Mas a lei penal sozinha, ela não faz o trabalho que precisa ser feito perante a sociedade, perante a conscientização das pessoas, perante a educação que precisa ser feita também nas escolas de igualdade. A gente precisa quebrar com essa bagagem, com essa herança histórica enraizada desde muito tempo atrás. Então, isso é muito importante e eu vejo que eu acredito sim que o desenvolvimento de medidas alternativas, que aqui eu trago as políticas públicas, num apanhado geral, elas precisam ser implantadas sim para que haja redução do crime. Só a gente criar tipos penais o tempo todo, o Estado acaba se eximindo da responsabilidade de criar uma estrutura um pouco mais efetiva no campo social. E é disso que eu quero falar com vocês, é disso que o meu trabalho fala. Eu acredito que as políticas públicas, junto com o incremento de medidas protetivas e preventivas, e não só colocando a responsabilidade no Estado, mas também na população como um todo. As mulheres que sofrem violência têm que denunciar sim, muito embora seja muito fácil a gente falar de fora, né, e tentar entender a situação que se passa no ambiente doméstico e familiar. Isso é muito complexo, isso passa da nossa alçada, mas precisa sim haver uma movimentação em massa, muito também por conta das mulheres, para quebrarem esse círculo vicioso que passa de geração em geração, de década em década, e que não existe fazem 100 anos, existem fazem 1000, fazem 2000 anos, que é a história da nossa civilização ocidental conhece, né? Então, também o comprometimento social nesse sentido é muito importante, das próprias pessoas denunciarem, das próprias pessoas se mobilizarem e ter esse respaldo também estatal das políticas públicas. E eu não tiro 100% a importância, como eu falei anteriormente, da aplicação de medidas judiciais. Eu acho que talvez ainda o povo brasileiro ele ainda é mexido. Se existe a lei, então talvez possa dar problema, mas como a gente vê, os números não mentem, né? Então, para finalizar a exposição, não sei se eu já me excedi do tempo, me excedi. Então, o que eu quero trazer para vocês que é necessário eliminar as desigualdades historicamente acumuladas, mas mais do que meras palavras ou instrumentos ou mudanças simbólicas, o que a gente quer de fato são mecanismos e recursos que viabilizem a instrumentalização da justiça de gênero no século XXI. Queria agradecer, me coloco à disposição para eventuais dúvidas e questionamentos e dou por encerrada a minha exposição. Obrigado, Thalma, parabéns pela exposição. Cássio, obrigado pela palavra do professor Gustavo, pelas observações. Obrigado, professor Alexandre, pelo convite. Thalma, prazer em vê-la. Boa tarde, senhora. Boa tarde. Thalma, o trabalho está muito bom. Uma excelente pesquisa que você fez. Eu gostei muito. O que me chamou a atenção foi a escolha do tema, primeiramente, porque é uma lei bem recente, né? É necessária coragem para escrever sobre um tema que poucas pessoas escreveram, e um tema de forte carga ideológica. Exige uma tomada de posição também. O que você fez aqui se defendeu muito bem, o trabalho está muito bem posto, está muito bem escrito também, que é uma coisa que eu procuro sempre notar, e infelizmente os trabalhos bem escritos são minoria. E você está nessa minoria, então parabéns por isso. Obrigada. Tem, como sempre, algumas questões aqui. Eu geralmente, nos orientados do professor Alexandre, que são quase sempre trabalhos de processo penal, eu fico mais nas questões formais, e até no português também, mas eu tenho que abordar uma matéria que eu conheço, então me permite fazer alguns comentários de mérito mesmo. Tá? Então, você tem o seu trabalho aí? Estou, para poder acompanhar junto comigo. Algumas questões, tem algumas questões de forma também. Então, na página 10, da introdução, no primeiro parágrafo tem um espaço a mais, um tab a mais, ainda
começa desde os primórdios um pouco mais para a direita também. E na introdução, eu vou deixar essa linha aqui com você, com as minhas anotações depois. Fique à vontade para ir anotando também, se você quiser. É interessante padronizar a expressão feminicídio. Você cita aqui na introdução, às vezes, o inicial minúsculo, às vezes o inicial maiúsculo. É interessante, não estou dizendo que tem um certo e errado, mas é interessante que para você isso tenha uma importância que seja sempre a mesma. Aí, depois do terceiro parágrafo, tem um espaço duplo entre o terceiro e o quarto parágrafo. O espaço tem que ser padronizado. Perdão, professora, aonde? Entre o terceiro e o quarto parágrafo, tem um espaço duplo. Tá. Entre o quarto e o quinto também. Isso estou falando por amostragem, não vou ficar falando todo o expressão no momento inteiro, mas é para você observar esse tipo de coisa ao longo do seu trabalho. O último parágrafo da página 10, que começa ali, portanto, analisar o crime do feminicídio a partir da questão do gênero, examinando tal, trará para as mulheres mais segurança jurídica e, sobretudo, colaborará na redução. Perfeito. Só que isso aqui me parece uma constatação conclusiva e não introdutória do trabalho. Eu acho que isso aqui ficaria muito bem no final do trabalho, e não abrindo ele. E aqui na página 11, você diz assim, aquela última frase que diz assim, o direito penal deve ser o último recurso, pois sempre haverá medidas e alternativas melhores do que o sistema punitivo para corrigir desigualdades. Eu entendi a tua questionamento de ginásio, de se indagar de forma crítica, que é muito bom se realmente prever uma pena mais alta vai resolver o problema, nós precisamos de políticas públicas. Mas, ao longo do seu trabalho, por diversas vezes, você cita a tipificação nova, essa nova previsão, essas combinações de penas mais altas, como algo a se comemorar. Eu não estou questionando isso. Eu estou só querendo ver a coerência no seu posicionamento. Então, assim, ou a tipificação, a previsão da pena por si só, é algo que não vale a pena, é algo que não deve ser comemorado, ou ela é algo bom, mas ela carece de algo a mais. Quando você coloca que o direito penal deve ser o último recurso, parece que você está rejeitando a nova lei. Então, eu queria poder ver ao longo desse trabalho, mesmo que fui condutor, uma posição que não fosse vulnerável a esse tipo de crítica. Tá? A partir da página 12, você faz uma excelente pesquisa do histórico das mulheres pelo mundo. Eu acho que isso teria que ter obrigatoriamente nesse trabalho, e você colocou. Eu acho que você foi muito feliz nesse ponto aqui. E daí em diante, eu começo a falar de novo sobre o aspecto de mérito na página 29. Tratando da mulher no direito penal brasileiro, acho que tem um erro de digitação aqui na primeira frase. Levando em consideração toda a evolução vista até aqui, é imprescindível não mencionar o notável progresso. É imprescindível mencionar. Ou indispensável. Acho que foi isso que você disse. Na página 40, ali no segundo parágrafo, mas com todavia, tem a frase final que diz: os crimes hediondos são inafiançáveis. Está vendo? Essa frase ali: os crimes hediondos são inafiançáveis. No segundo parágrafo, a última frase. Na página 40, 40. certo? Mas com todavia, a última frase. Os crimes hediondos são inafiançáveis e não podem ter a pena reduzida. O que você quis dizer com não podem ter a pena reduzida? No sentido, eu acho que o que eu quis dizer ali era com relação à progressão de regime de primeiro momento. Tá. Eu acho que não ficou muito claro no porque... sentido de como é um crime de alto poder, não sei se diz alto poder, de grande poder ofensivo. Pode-se dizer. Ofensivo, né? Crimes graves. O crime mais grave. Então ele não tem, de primeiro momento, a pena ela é. Lógico, né? Depois tem toda a questão da pessoa como está dentro do sistema, de ter um comportamento, enfim, isso é uma outra área, né? Que não há dentro do mérito, mas eu acho que eu quis dizer no sentido de que o regime que é imposto a essa pessoa já é um regime mais severo, já é uma pena, no caso, mais elevada com relação aos demais crimes cometidos. Agora, você explicando, eu entendi o que você quis dizer, mas isso não corresponde ao que está escrito. O que está escrito é até impreciso. A pena de qualquer crime pode ser reduzida. Pode ser reduzida, inclusive, aquém do mínimo previsto na lei.
se tiver uma causa, uma ignorante, Sim, uma privilegiadora, né? Então, isso aí tecnicamente não está correto, né? Embora eu sei o que você quer dizer. Aí no próximo parágrafo, no que diz respeito, aqui no próximo parágrafo ali, no que diz respeito do simetria da pena, a lei número 13.104 de 2015 acrescentou o parágrafo 7, ao artigo 121, estabelecendo algumas causas de aumento de pena, que poderá, aí acho que é poderão, né, ser de 1/3 da metade quando praticadas. Aí, praticadas, acho que não sei, quando as condutas forem praticadas nas mesmas condições. Então, esse parágrafo também tem esses defeitinhos. Aí, na página 42. Aí você colocou aqui, para transformar o feminicídio para ali, página 42, segundo parágrafo. Início do segundo parágrafo. Transformar o feminicídio em crime de honra, que está no ser a solução para reduzir efetivamente o número de homicídios de mulheres em razão do gênero. Aí minha pergunta é a seguinte: transformar o feminicídio em crime de honra. Será que foi exatamente isso que aconteceu na lei? Eu te pergunto porque a mudança da lei não foi para tornar feminicídio crime de honra. Foi para criar uma qualificadora ao crime de homicídio comum. Tá, tudo bem. Homicídio qualificado é crime de honra, na lei de crime de honra. Mas a lei de crime de honra não diz feminicídio é crime de honra. Diz todo crime qualificado é crime de honra. Então, essa lei, o que ela fez foi criar uma qualificadora ao crime do artigo 121 do Código Penal. Tá? Então, o rol de crimes de homicídio qualificados foi que ganharam um a mais. E, consequentemente, isso é um crime hediondo. Então, eu acho que é interessante seguir esse passo a passo. E aqui na próxima frase que você diz, a criação do novo tipo penal ou o fato de se mudar a lei, achou ali no último parágrafo, no início, transmite apenas a mensagem estatal simbólica de tutela dos direitos fundamentais das mulheres, que no caso refere-se ao direito básico a uma vida digna. Eu diria menos aqui, eu diria direito básico à vida. Porque está tutelando a vida, né? E não o modo de viver. Tá? E por fim, na página 53, considerações finais. 53. Eu entendi a tua primeira frase, tá? Depois de ler algumas vezes, mas acho que ela ficou um pouco confusa porque ela está dúbia, ela está duplamente dúbia. Porque a violência contra a mulher tem início com a sua própria existência, pode ser da violência ou da mulher. Eu sei. E as marcas por ela deixada, primeiro que faltou deixadas, né? Por ela, eu também não sei se é da existência da mulher ou da violência, excedem seus corpos. Eu entendi o que você disse, mas você poderia ter deixado ela com um sentido só, ao invés de vários possíveis. Tá? Eu acho que só esse problema de redação aí. E, por fim, vamos ver aqui, vou deixar isso para o final. Eu tenho uma pergunta para você. Você disse que você não é muito boa de dosimetria. Né? Não era muito bom. Eu sei. Tá. Justamente. Mas a questão não é essa, a questão está quando você se propõe a falar de um trabalho, de um tema, cujas principais alterações na lei são as penas, você tem que conhecer esse assunto profundamente. Então, você não precisa nem ser bom em dosimetria, você tem que ser bom em feminicídio. Então, uma pergunta para você. A lei que instituiu o feminicídio, ela prevê só uma qualificadora ao crime de homicídio ou não? Uma qualificadora? Ou mais do que isso? As alterações na pena são só uma qualificadora ou tem mais um tipo de alteração? Eu entendo que existe só a qualificadora, e aí, consequentemente, como a gente conversou anteriormente, você até mencionou, ela entra automaticamente, né? No rol dos crimes hediondos. O que eu vejo até, só porque às vezes o texto de lei, se você me permite, às vezes pode, nessas horas, me lembrar exatamente. Não se preocupe. É só uma pergunta para porque assim, eu quero te dizer o seguinte: você tem que conhecer muito bem o objeto da sua monografia.
Então, essa lei ela incluiu o parágrafo 7º no artigo 2º. Sim. E o parágrafo 7º prevê causas de aumento de pena, que são majorantes. Que são majorantes, exatamente. Você se lembra da minha disciplina? São diferentes de qualificadores, que são penas combinadas novas. Olá, boa tarde. Tudo bem? Bom. Então, o crime ser qualificado tem penas combinadas novas, de 2 a 30 anos. Agora, uma inovação muito importante dessa lei é que ela é a única lei que prevê majorantes para o homicídio qualificado. O único homicídio qualificado que tem majorantes é o feminicídio. Que aí são aquelas... Do parágrafo 7, que você até citou na exposição. Mas é bom conhecer o caráter técnico disso. Quando você fala de uma lei nova que muda apenas, tem que saber o nome técnico de cada uma dessas causas modificadoras de pena. Tá? E por fim, só uma reflexão aqui. Eu achei muito bom que você criticamente percebeu que a simples mudança na lei não faz milagre na realidade. Né? O que você colocou aqui, necessidade de implantação de políticas públicas na redução do crime, perfeito. Eu só diria algo mais. Essa conclusão, necessidade de implantação de políticas públicas para a redução do crime, ela serve para todo e qualquer crime, não só para o feminicídio. Então, essa é uma pergunta fácil de ser respondida. E para aprofundar isso, eu senti falta de algo que não é exatamente o objeto do trabalho com o feminicídio, mas a ciência que pesquisa as causas dos crimes é a criminologia. Você bem falou aqui, o direito penal trata do sintoma, trata da consequência, do crime, vamos lá, vamos combater o crime, mas não trata do porquê. Isso se faz com a criminologia. E a criminologia da violência das mulheres é interessantíssima. Talvez seja esse o próximo passo para a tua pesquisa no futuro. Porque sim, você está falando da resolução do problema e não de algo simbólico, como realmente o feminicídio, eu também acho que seja. Tá? Você quer que eu comente a respeito da sua última ponderação? Fique à vontade. Veja, eu não tenho esse caráter, assim, eu ainda estou... Acho que pela minha formação, eu sou formada numa faculdade, né, em relações internacionais, e lá a gente vê muita questão política, muita questão de, enfim, eu sou muito voltada, eu tenho percebido ao longo do tempo, tenho me descoberto que eu tenho muito aguçado esse amor até pelas causas sociais. E com o direito, embora toda a instrumentalização e toda a forma de aplicação da lei, eu adoro isso, mas eu vejo que a gente não pode só, porque assim, os operadores do direito, a maioria deles, eu me arrisco a fazer esse comentário, as pessoas estão se importando só com o que está escrito na lei, em aplicar medidas de aplicação, tem que colocar na cadeia, enfim, todo aquele discurso que a gente já sabe, né? As pessoas estão muito presas àquilo que está escrito na nossa legislação, no nosso código. E eu acho que, principalmente o direito penal, ele nos faz pensar diferentemente. Não vou dizer que as outras áreas também não possam servir, talvez, mas eu digo que o direito penal tem esse apelo maior de não só... Eu não sou 100% abolicionista, porque ali como eu falo no meu trabalho, eu acredito que simbolicamente há uma importância, mas por isso que eu falei, tem que existir a aplicação da lei juntamente com outras medidas alternativas, que foi o que eu expus para vocês no final, e é disso que a minha monografia fala, que inseridos num ambiente e num país como o Brasil, a gente perde a fé um pouco na criação dos tipos penais, porque a gente vê que o Estado ele se exime da responsabilidade de criar outras políticas que a gente sempre acaba sendo recorrente em falar da educação, enfim, dentre outras, para que haja de fato uma diminuição de índices de criminalidade, e não só contra a mulher, contra o cidadão comum. Hoje o tráfico de drogas, hoje nas penitenciárias a gente tem 80-85% das pessoas que estão por conta do tráfico, são pessoas, e é por conta da desigualdade social que se faz isso. Então, justamente por isso que eu falei criminologia. Exato. Talvez vá em conta com essa sua ânsia. E eu agradeço muito a ponderação, porque eu fiquei com medo no início, até falei para o professor Alexandre, eu falei para ele assim, a minha monografia ela não fala de questões de forma, de instrumentalização exatamente, de detalhes da lei penal. Mas, talvez tenha faltado um pouco isso, como você ponderou. Eu sei que o direito não é só a forma de instrumentalização, mas uma coisa que eu acho importante para qualquer cidadão, especialmente de uma quase bacharel em direito, as formas são importantíssimas para o direito. A técnica e o que está escrito também. Nada se faz só com isso, mas esse é um instrumento indispensável para qualquer operador jurídico e social. Mas é aí que eu acho que você faz uma ponderação corretíssima, e eu acredito nisso. A gente tem que saber bem a lei, mas tem que ter
essa sensibilidade, esse cunho social apurado. Porque eu acho que se a gente não puder, por favor, ali querer aplicar o que está escrito na lei, que nem sempre o legislador é feliz nas colocações que faz, nós sabemos disso, a gente perde um pouco, a gente só se torna aplicador de lei. A gente esquece da parte social. Ainda bem que esse perfil social apurado você tem de sobra. Né? Não sei, Tá, mas ainda me falta. Parabéns pelo teu trabalho, pela tua Obrigada. exposição, você foi muito bem, estou satisfeito. Devolvo a palavra para o professor Alexandre. Agradeço ao professor Gustavo pelas considerações bastante pontuais. Cumprimento o seu pai, Meu pai. cumprimento os pais da Talba, então, os parabenizo novamente, Talba, você foi uma grata surpresa, né? A gente só se encontrou em 1 ou 2, e enfim, fez um trabalho exemplar, extremamente interessada, Eu acho uma aluna. dedicada, ótima aluna, e enfim, Eu não foi lembro minha do aluna. professor agora que eu olhei para ele, gente, professor, eu fiz aula com ele. Dosimetria da pena, veja só. Exatamente, mas é difícil, né? Era difícil, nossa, puxado. Mas foi uma monografia de fato muito acima do que a gente está acostumado a ver, tá? Eu te parabenizo, peço que você continue com esse viés crítico. A tua apresentação, ela reproduziu exatamente o que eu enxergava em você desde o começo, assim, uma capacidade crítica espetacular, com fundamento, escrevendo bem, com excelente discurso. Então, te parabenizo de verdade. Eu só vou pedir licença para vocês para deliberar a nota, porque houve uma alteração aqui, já venho com uma nota pronta aqui de metodologia, eu preciso entender essa bagunça aqui. Tá. Aí eu vou pedir licença para vocês, só para a gente... eu vou tentar funcionar uma coisa aqui em relação a isso.